Olá, é um prazer estarmos novamente aqui no nosso programa Sala de Imprensa. E como sempre, nós temos a oportunidade de entrevistar personalidades, autoridades, e hoje nós temos uma grande personalidade das atividades das organizações não governamentais. Nós temos um profissional, um homem dedicado à área da gestão pública, Dr. Arnaldo Akbas de Lima. Ele é o presidente. Meu querido amigo, tudo bem? Prazer estar com você, doutor Sérgio Redon, meu amigo, meu presidente também da Associação Paulista de Imprensa. Muito obrigado. Grande trabalho vem desenvolvendo à frente dessas instituições. Parabéns pela sua gestão, que está sendo comentada hoje com toda a rede que está envolvida, o jornalismo e a comunicação nossa hoje. Muito obrigado. E doutor Arnaldo é o presidente da ANPV, Associação Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos. É muito atuante e a ANPV ela tem procurado trabalhar nos 5.568 municípios brasileiros. Exatamente. É isso? 5.568 brasileiros. Né? E que, na verdade, tem, dentre esses municípios, municípios que são contemplados em razão da importância da sua gestão dentro dessas atividades públicas, principalmente nas políticas públicas que são desenvolvidas nesses municípios. E como dizia já inúmeros políticos e consagrados parlamentares e gestores públicos, né, governadores, prefeitos, presidente da República, o homem não vive nem na União e nem no Estado. O homem vive no município, não é? E é lá que realmente tem que ter as realizações e tem que melhorar a qualidade de vida de cada um dos seus habitantes. E o doutor Arnaldo, através da ANPV, vem exatamente promovendo isso. Quer dizer, ele vem trabalhando exaustivamente. A ANPV tem uma sede em São Paulo, na Casper Libero, e tem uma outra sede em Brasília, e conta hoje com um processo importantíssimo dentro do Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Gestão e dos Municípios, não é? Do Brasil. É uma frente parlamentar que foi criada, eu até costumo dizer o seguinte, que é a voz do prefeito hoje no Congresso Nacional, né? Por quê? Porque até então os prefeitos, como vêm já de muito tempo, correndo em busca das alternativas até de recursos financeiros junto aos parlamentares no Congresso Nacional ou em outros oportunidades, buscando alguns projetos de lei que vai a favor do município e outros que vêm, que às vezes desfavoravelmente por questões de orçamentária que acabam implicando na questão do orçamento do município, que o município nem sempre ele tem as condições de recurso para atender determinadas exigências legais. Então, a frente parlamentar, nós iniciamos no início do mandato desses novos parlamentares que assumiram nessa gestão, no seu primeiro mandato, justamente pensando nesses problemas para que a gente tivesse dentro do Congresso Nacional uma força para que ajudasse a decidir e também até interferir em determinados momentos em alguns projetos que fosse desfavorável aos prefeitos e também, por consequência, aos municípios. Porque eu costumo dizer que a Associação Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos do Brasil, ela é uma entidade que ela defende especificamente os interesses do gestor público municipal, os interesses do prefeito. Então, os prefeitos, eles têm seus interesses defendidos pela instituição. Por outro lado, existe também outras entidades que defendem os interesses dos municípios. Então acaba até gerando um certo ciumeira aí, né? Aquela ciumeira que às vezes até normal, de praxe, né? É normal, a gente até entende, porque eles entendem que nós chegamos talvez para concorrer com eles ou criar qualquer tipo de uma situação que possa tirar alguma parcela de trabalho ou de contribuições, atividades deles, que quando na verdade não é bem isso, né? É uma entidade que eu acho que toda a classe ela tem que ter uma representatividade. Sim. E a representatividade tem que ser forte. Tem que ser uma representatividade que ela tenha legitimidade, que possa atuar e que possa realmente trazer os resultados que hoje a necessidade é muito grande para os gestores públicos municipal. Então, nós tivemos até quarta-feira, eu estava em Brasília, nós tivemos uma audiência pública
onde foi criada essa audiência pública, foi até elaborada pelo nosso deputado Jogiabe. Jogiabe foi prefeito de Mogi das Cruzes. Sim, entendeu? Um prefeito conhecido. Por 2 mandatos. Por 2 mandatos, uma pessoa extremamente municipalista até, né? Quer defender os interesses do município, porque ele conhece também as problemáticas hoje que envolve a gestão pública municipal, né? Sim. Como você mesmo disse, hoje o cidadão não mora no Brasil, ele mora no município, ele vive no município. E quem está à frente disso? Geralmente o gestor público municipal, que está enfrentando dia a dia com todas as problemáticas. E ali, né? No e dia a pressão é em loco, porque exatamente. O município, quer dizer, não é o caso de São Paulo, mas mesmo São Paulo, que tem as pressões dos segmentos, das entidades, não é? E dos grupos, das associações, mas no fundo é o seguinte, os municípios menores, quer dizer, o prefeito recebe a pressão na hora que chega em casa, porque o vizinho sai na rua e fala, ô prefeito, se puder fazer isso. E não tem como correr. Às vezes até na porta da sua casa, né, recebe nós todo mesmo, tipo de cobranças. Então, já juntos, você com uma série de prefeitos e a gente conversando lá no Congresso Nacional, nós tivemos a oportunidade de ver. Tem prefeito que fala, não tem jeito, eu fico às vezes atendendo gente até 11 horas da noite. Quando eu já, por exemplo, até um ex-prefeito, o Vilela, que você conhece. Sei o Vilela. Vilela, nós conversamos, para você ter uma ideia. Não, de Vilela não, nosso querido amigo Antônio Vilela. Antônio Vilela. Caçapava. Caçapava. Então, o prefeito Vilela uma vez me atendeu, para você ter uma ideia, eu cheguei lá por volta de umas 10 horas da noite, saí de lá meia-noite, no gabinete nós conversando, assuntos de interesse do município e de gestão dele, e nós ficamos lá discutindo. Vilela é outro prefeito que foi eleito com 60% dos votos e reeleito com 80%. Então, um grande prefeito daquela cidade, foi uma pessoa que atualmente foi o último mandato dele nessa última eleição, mas é uma pessoa que fez um grande trabalho. Mas, assim como outros, né, prefeitos que no dia a dia seu, às vezes não tem horário, né? Eu costumo até dizer que o prefeito ou o político, tanto faz, até mesmo o legislativo, ele tem assim um sacerdócio, né, em ter esse cargo, porque realmente ele é obrigado a renunciar à própria vida particular dele, a vida de família, a participação no dia a dia dele, por conta do exercício do seu trabalho, que exige isso daí, né? Então, no Congresso Nacional, voltando, nós criamos a Frente Parlamentar, pensando na voz do prefeito dentro do Congresso Nacional. Sim. E como eu disse que o Jogiabe, ele preparou uma audiência pública para discutir um problema que também é dos prefeitos, é do prefeito, é do município também. Que a ANEEL, ela através de uma resolução, ela existe uma obrigação para que o município, porque é até constitucional, para que o município assuma a responsabilidade do consumo da energia pública, né? E também, isso é uma matéria que está sendo discutida agora. Está sendo discutida no Congresso. E também, através desse prazo, vai até janeiro, né? Esse prazo para que os prefeitos se enquadrem e comecem a fazer as manutenção também nas luminárias de rua, aqueles costumam dizer que é aquela lâmpada que vai na rua, que vai no poste, que é o braço daquela lâmpada, aquele material, aquele equipamento por fora, que protege a lâmpada, enfim, a manutenção. Então a prefeitura vai ter que ter um homem para subir que conheça da área de energia, de eletricidade, para ele não acabar sofrendo um acidente maior. Então, enfim, isso é uma complicação muito grande. Criar uma empresa de energia. De conservação, né? E prestação de serviço. Exatamente. Então tivemos várias companhias. Enfim, é mais custo, é mais necessidade de organização, quer dizer, é mais um cabidão público, porque ali vai surgir a oportunidade da turma toda querer emprego e tal, enfim. E o que nós discutimos, inclusive, na audiência, que às vezes é uma coisa que não vai trazer resultado nenhum político, nem vai trazer um benefício para a gestão do prefeito, ela vai simplesmente ser criticada. E ele vai estar, quando ele trocar e queimar uma lâmpada, o prefeito é culpado. E quando essa lâmpada for consertada, ele não fez mais que a obrigação dele. Então, é uma situação que realmente, além de tudo, que vai onerar a folha, o orçamento do município. Sim. E o que acontece? O município, a maioria, não estão preparados.
muitos municípios que a gente conhece, que até alguns, tem algum prefeito até de Tarumã, o Jairo, que é um dos prefeitos que esteve lá, foi muito... explicou que ele criou essa alternativa, mas ele é uma das pessoas, mas a gente sabe que tem outros milhares de municípios aí que estão em situações difíceis, que não tem como estar tomando essas providências de imediato. Criou um consórcio, através desse consórcio contrataram uma empresa especializada para isso, né? Sim. Como existe também a Companhia de Energia de São Paulo, né, que se prontificou em fazer por adesão, para dar o mesmo atendimento, mas é aquela situação, né? Vai criar uma situação de aumento na despesa do orçamento do município, que o município às vezes não está preparado. Então, qual foi a nossa ideia em realizar esse trabalho e discutimos lá, chegamos numa conclusão em que seja feita uma intervenção junto ao ANEEL, né, em que seja obrigado a nós nos dirigirmos aí até o ministro, que o ministro é muito nosso amigo, Edson Lobão, a gente tem um bom relacionamento, pedir para que o ministro e a ANEEL, o próprio ANEEL, ela possa prorrogar esse prazo por mais um ano, para que os prefeitos possam se alinhar, se capitalizarem e se preparar porque praticamente os prefeitos assumiram agora, já com um monte de pepino na mão, um monte de bucha para estar se resolvendo na sua área de orçamento. E criar mais despesa realmente é um negócio que vai deixar bastante desconfortável todos os administradores. Enfim, nesse trabalho todo, porque a frente parlamentar? Porque eu peço aos prefeitos que participem da entidade, né? Nós temos várias formas de estar contribuindo também, dando a nossa contrapartida para os prefeitos que estão participando, né? De estarem reivindicando os seus direitos junto ao Congresso Nacional, não só no aspecto legislativo, quanto também no aspecto orçamentário. E está criando comissões que nós montamos de alguns prefeitos em determinadas regiões, para que marque audiência com o ministro daquela pasta, para que se discuta aquele problema do orçamento. E nesse trabalho que é feito, geralmente a gente acaba tendo um resultado positivo e acaba favorecendo os municípios no atendimento naqueles repasses que a gente sabe que vivem travados. Às vezes é de emenda, às vezes são projetos de convênios, enfim, vários projetos que hoje o município depende e precisa do apoio do orçamento da União para estar se estruturando e cumprindo, né, aquelas promessas de campanha que o prefeito sempre faz, né? Lógico, o prefeito está sempre ali mostrando que vai conseguir fazer um hospital, vai fazer uma unidade básica de saúde, ou vai construir mais creches, mais escolas, mas ele tem que depois buscar esses recursos. E a gente está ali para amparar, às vezes até na parte de projetos também, orientar o prefeito. Nós temos várias parcerias, empresas que desenvolvem projetos, para que possam também, com esses projetos, serem aprovados, encaminhados para as pastas onde tem os convênios abertos, né? Deixa eu fazer uma pergunta, meu ilustre presidente. Como é que funciona a frente parlamentar? Quer dizer, você já disse desses reclamos todos, a participação da NPV, a ajuda, não é, do seu corpo técnico a esses prefeitos, como eles devem proceder. Mas qual é o projeto que hoje está em maior oportunidade de ventilação aí por parte dos prefeitos, que eles querem que seja aprovado, com a frente parlamentar, que inclusive o deputado é o presidente da frente parlamentar? É o nosso deputado Júlio Campos. Júlio Campos. Que foi governador do Mato Grosso. Senador da República. Foi senador da República. Seu irmão é senador, sim, Jaime Campos também. Campos, Então foi uma frente que hoje ela conta com 250 parlamentares. Ela foi assim, eu até me surpreendi. 250 parlamentares. Quando nós começamos a montar a frente, sim, eu até fiquei surpreso pela adesão tão grande dos legislativos, dos deputados e senadores, que aderiram à frente. Você saberia dizer quantos senadores tem? Dos 200? Nós devemos ter hoje mais ou menos 15 senadores. Que beleza. Que estão hoje conosco. Dos 200? Dos 250, né? 250 parlamentares? Dos 513?
Puxa vida, parabéns. Então nós temos esse trabalho, eu acho que é um trabalho que hoje mostra uma grande força. Se você for deputado federal... Não, mas eu não tenho essa pretensão, não. Não, então, né? Não. Seu lado é só executivo. Veja bem, Sérgio, eu me dediquei muito à causa municipalista, à gestão pública. Anos, né? Da época do Itaquaquecetuba, eu venho esse trabalho já há alguns anos, porque a gente conhece, desde 88 na Constituição, quando eu estive lá inclusive fiquei comissionado um tempo com nosso amigo deputado Gerson Marcondes, ex-deputado de Guarulhos, inclusive. E naquela época nós começávamos a trabalhar e já comecei a perceber também as dificuldades que os prefeitos vinham enfrentando em Brasília, em busca dos seus complementos de recursos para gerir. E a necessidade de ter uma entidade, que defendesse os interesses do prefeito. Sim. Porque não é só na parte orçamentária do município, pós a gestão do prefeito, a gestão do executivo, a pessoa do prefeito acaba terminando determinadas situações, o prefeito acaba o mandato dele. Aí o que acontece? Após o mandato dele terminar, o prefeito sequer tem condições, às vezes, de bancar um departamento jurídico, ou um advogado, para que possa defendê-los, às vezes, porque acaba ficando, né, ou por questões de oposição, ou por questões de gestão, administração, por falha funcional, acaba acontecendo o quê? Acaba ficando ali uma pequena acerto jurídico, às vezes administrativo, que acaba se tornando o quê? Uma ação contra o prefeito. Isso você conhece, doutor Sérgio, o senhor já sabe que na época, algumas vezes eu já recorri ao doutor Sérgio, que é uma das pessoas que faz parte do nosso trabalho, do departamento jurídico, para que defendesse determinado prefeito, porque às vezes o prefeito, se virasse ele de ponta cabeça, não caía sequer uma moeda. É verdade. Embora tem municípios que são mais ricos, são diferentes, mas os que mais precisam são os mais pequenos, são os menores. Né? Os menores que às vezes ficam sem pai e sem mãe, o prefeito. Eu costumo dizer isso daí. Depois da sua gestão, ele não tem onde bater. Porque se ele vai bater na prefeitura, é a oposição que ganhou, ele não pode nem passar na calçada da prefeitura. Se ele vai no partido, o partido já não está mais ali, está só em Brasília. O prefeito fica numa situação delicada. Então, o estatuto nosso, quando foi formada a entidade, foi criada a entidade, nós tivemos esse cuidado de colocar o prefeito como beneficiário desses recursos, do apoio jurídico para ele após sua gestão, para que ele tivesse condição de ter um atendimento e não ser levado como aconteceu, às vezes ficar em bens indisponível, às vezes a própria casa que o prefeito tem, que a única coisa que ele tem dele acaba ficando penhorada, ficando indisponível por questões de ações aí que acaba virando ações de improbidade legislativa. Nós ganhamos e conseguimos aí algumas ações que nós conseguimos ganhar no tribunal, né, que é o caso do Valdir, né, de Quadra, isso, né, esse prefeito de Quadra. Quadra é um município que foi desdobrado, que era um distrito de Caçapava. Tatuí. Tatuí, verdade. Tatuí. Bem lembrado, Tatuí, exatamente. E acabou, é verdade, conseguimos inocentá-lo, não é, a respeito de um crime de responsabilidade, de improbidade administrativa, que ele respondeu, e também de forma até injusta, né? Injusta, porque um contrato emergencial para educação. Para educação. Contratou os ônibus lá para levar as crianças para a zona rural, levar e trazer, não é? Para levar para a escola. E aí, mas outra, o município estava sendo formado, não existia nada. Não é? Exatamente. E mesmo assim o Ministério Público deu a cota favorável, dizendo que não houve superfaturamento, não houve nenhum trabalho que viesse a prejudicar o erário público. Né? Então, mas até então ele acaba vivendo essas situações, esses dramas que o prefeito acaba em determinada situação sem condições de ter alguém para defendê-lo. Então a entidade tem esse papel e também no apoio à gestão do prefeito. Durante a gestão do prefeito, o que nós fazemos? Buscamos no mercado, são as melhores formas de gestão para que possa aplicar nos municípios. Até às vezes a própria iniciativa privada, fazendo essa composição, está aplicando dentro do município determinadas gestões que possa
isentar o prefeito de algumas responsabilidades que a gente sabe. Além de cursos, né? E que nós, eventos de que nós levamos também até os prefeitos, ao secretariado deles, para que possa se adaptar para estar fazendo essa gestão pública municipal que bastante importante para esse processo. É importante e tem bastante, vamos dizer assim, uma forma bastante dificultosa inicialmente para quem está começando a gestão no município. Também, né? Porque tem que montar a sua equipe. Os prefeitos que recém ganham. Acertar toda a sua equipe e colocar. O certame eleitoral. Aí exatamente. Montar o secretariado, quais são os critérios e montar um trabalho mais profissional, inclusive. É isso daí. Então, a entidade tem essa finalidade, né, doutor Sérgio? Além de outros projetos que a gente sabe que hoje, né, nós estamos aí acompanhando alguns projetos, que nem você perguntou. Qual são a finalidade da FREMAPREV, da Frente Parlamentar? A Frente Parlamentar, além da defesa dos interesses do prefeito, nós levamos para lá como se fosse a voz do prefeito no Congresso Nacional. Hoje o prefeito tem autonomia. Tem algo que é de interesse do município, do prefeito, da gestão do prefeito, a defesa é que todos esses parlamentares eles têm um compromisso com a frente Sim. em defender o município e defender o prefeito. Entendi. Esse é o compromisso de todos eles. E desse trabalho, né, entre tantos, nós tivemos uma discussão aí dos royalties, que você sabe, Sim. que foi de importante. Os royalties do pré-sal, uma grande para discussão. Quem não tem, não é, um acompanhamento como a mídia sempre promove, mas os royalties do pré-sal, né, que foi discutido para a utilização na área da saúde e da educação. Exato. E aí acabou preponderando a área da educação. Né? Falamos muito também sobre o deputado Júlio Campos, que é uma das pessoas que é ilustre trabalhador, uma pessoa fantástica no trabalho também em defesa dos municípios. Falamos muito sobre o pacto federativo, para que haja uma distribuição mais justa de renda para os municípios, né? Porque nós não, às vezes nós falamos de distribuição de recursos para os municípios, mas não é o fato só de dar o recurso, né? É o fato de você distribuir esse recurso de forma justa, né? Para que os municípios tenham condições de realmente de fazer uma gestão de administração e atender os anseios da municipalidade, né? No local, né? Que isso é fundamental. É fundamental hoje. E hoje, inclusive, ouvindo atentamente a sua exposição, doutor Arnaldo, nós vimos o seguinte: nós temos hoje uma dificuldade muito grande. Porque os municípios falam que não tem recurso. E aí a União agora, inclusive até com essa própria decisão de fazer com que eles sejam obrigados a prestar o serviço na área de iluminação pública, né? Exato. Que fica sob o encargo do município. E agora também a educação ficou sob o encargo. E agora vou jogar a saúde. Não é? Os pós de saúde e tal, da área federal, estadual, que estão atuando, que estão abertos, não é, à disposição da sociedade do município, na verdade, o prefeito vai ser obrigado a fazer a manutenção. Que aí vem o grande polêmico tema que está sendo debatido agora, é referente à questão da saúde com os médicos, não é? Esse é um tema aqui bastante relevante e bastante necessário para os municípios. Né? Porque a maioria dos municípios menores, mais afastados, até dentro da própria capital de São Paulo, e alguns municípios que estão ao redor, são municípios que têm dificuldade de ter um profissional na área de saúde para dar atendimento para a população e que às vezes a gente sabe aí, alguns comentários, até a própria Rede Globo fazendo acompanhamento disso aí, vendo alguns médicos que vêm só para marcar o ponto e vai embora tal. Então tem essa. Aliás, se falar claramente, isso já existe há muitos anos. Mas isso não é novo. Porque, inclusive, aí vem uma falha, e sem crítica aos médicos, até porque eu tenho bons amigos médicos e muitos deles eram verdadeiros heróis. Eu tive amigos que eu falava, pô, você não dorme? Eu falava, Redó, não dá para dormir. Eu durmo 1 hora, 2 horas por noite, entendeu? Ou durante as 24 horas, porque depois eu tenho que ficar, eu saio de um hospital, entro no outro, depois entro no plantão. Quer dizer, no fundo eles até dormem quando há possibilidade. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, né? A qualidade do atendimento, a forma como esse ser humano possa trabalhar, mas aí vem também uma injustiça do segmento, que é o seguinte:
pagar salário de fome, né? Para médico. Quer dizer, como agora, você vê, estão pagando 10 mil, estão arrumando médico em tudo quanto. Você já tem 2 mil aí que se prontificaram a ir para cidades. Agora, também não adianta você pagar 10 mil para o médico, mandar ele para a cidade, outro ele só pode trabalhar 4 horas, né? Ou 6 horas. E aí o que ocorre? Na verdade, ele acaba indo para a cidade e não tem o que é pior, e muito pior, ele não tem a condição técnica necessária para o atendimento do paciente. Porque você vê, como agora, né, a grande discussão de trazer os médicos estrangeiros. Quer dizer, o primeiro e mais importante, né, ato de um procedimento médico é a conversa do médico com o paciente. É a primeira, onde é que dói? O que você está sentindo? Olha, se eu puser a mão aqui, dói. Agora, eu fico imaginando um médico que fale castelhano. Não que não dê para entender. Dá, mas se a pessoa é simples, humilde, quer dizer, vai ser uma bruta confusão. Eu fico imaginando, quer dizer, se o cara fala castelhano, já é uma confusão. Ou espanhol, não é? Ou argentino e tal. Como agora querem trazer os médicos de Cuba. Agora, eu fico imaginando, se ele falar outro idioma, imagina um médico especializado com a língua inglesa. Mas o cara vai falar lá? Mas o paciente não vai entender nada. Quer dizer, então este médico tem que ser, na minha modesta visão, tem que ser submetido em primeiro lugar a um estudo da língua portuguesa. Um mínimo de conversação. E as questões técnicas e tal, né? Ligadas à medicina. Eu vejo que esse critério para trazer realmente os profissionais de outros países, ela tem sido feita assim com certo cuidado e tem sido o nosso ministro da Saúde, o ministro Padilha, um grande ministro, por sinal, foi um ministro, Exato, é um ministro médico que vem fazendo fantástico. Médico e aí fantástico, chegaram até a imprensa a criticá-lo aí, dizendo que ele não tinha prestado residência quando foi acadêmico e tal. E aí o próprio, agora que foi recém-nomeado, né, o meu querido amigo, quero até cumprimentá-lo, ele tem uma visão importante sobre a medicina da infectologia, não é? Que, no fundo, esse trabalho todo do professor Davi Uip, do Hospital das Clínicas, do INCOR, e também do Sírio-Libanês, e da Faculdade do ABC, de Medicina do ABC, quer dizer, e ele, inclusive, falou, eu ouvi uma entrevista do Davi Uip na rádio Jovem Pan, ele dizendo que o ministro Padilha foi residente dele no Hospital das Clínicas. Quer dizer, então, no fundo, política também os caras lançam as inverdades no ar e aí passa a ser verdade, né? Porque vai repetindo tantas vezes que a inverdade, ou seja, a mentira passa a ser verdade, né? Mas faz parte, né, do contexto político que a gente vive esse momento, vive isso daí. A nossa vida é praticamente embasada nisso. Mas a saúde é muito séria. Mas né? a saúde ela tem as suas cruciais pontuações. Se você não tem um profissional, não tem um profissional. Você vai responder por não ter um profissional. Se você busca uma alternativa, você é criticado porque aquela alternativa não está de acordo. Sempre existe aqueles profissionais que ficam descontentes, que são justamente aqueles profissionais que não têm também a responsabilidade de dar o atendimento que precisa. Sim. Aquelas críticas todas que a gente viu mostrando pela Rede Globo recentemente, que é também um ato de forma até desumana, né? Em atender, fazer o que a pessoa faz, porque ele está um paciente prejudicando o ser humano. E eu tenho percebido, Sérgio, desculpa, alguns médicos bolivianos, outros de Cuba, tudo mais, alguns médicos que têm estado aí, que a gente tem conhecimento, eles têm realmente uma forma de atendimento diferenciado e muito mais bem atencioso, embora que legal. Eu tenho visto aí resultados e tem municípios importantes, que você chegou a visitar, municípios, aqui próprio, dentro de São Paulo mesmo, alguns lugares que já têm médicos de outros países, e fazendo atendimentos exemplares aí, entendeu? Então eu acho que tem que ser visto isso daí com certo cuidado, né? Para a gente não querer criticar, às vezes, uma ação do ministro. E nem generalizar. E nem generalizar. Nesse programa Mais Médicos, né, do Ministério da Saúde. Porque foi um grande passo que o ministro deu. E eu tenho o nosso apoio, eu acho que nós temos que fazer isso daí. Porque é aquele negócio, né, Sérgio? É a lei da oferta e da procura, né? Sim. Se não tem uma concorrência,
vai se permanecer, vai ficar inerte, às vezes, determinadas ações de profissionais, porque ninguém vai estar concorrendo com eles. Então, nós temos que abrir o mercado para dar condições para aqueles que querem realmente ter um trabalho sério, profissional, dedicado realmente àquilo que ele se preparou para atender, né? E que a população saia ganhando com isso. Entendi. Quem sai ganhando com isso é a população, né? E eu vejo que o ministro ele está indo muito bem e nós temos nosso apoio. Nós fizemos, inclusive, recentemente aqui na revista, nós temos essa revista, a revista Prefeitos e Vice. Que, aliás, me permita um minutinho, presidente, eu queria interromper para te colocar o seguinte. E eu vou pedir para o meu querido amigo Enéas, esse professor da lente e das câmeras da nossa TV aberta. Isso. Deixa ele dar um take aí. Levanta um pouquinho a revista. Não, ele está mostrando primeiro as capas, isso. Tá vendo? Então, nós temos essas revistas todas, que na verdade, hoje... levanta um pouquinho mais, isso. Que na verdade, hoje, o grande passaporte de legitimidade, de publicidade, de divulgação da ANPV, da Associação Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos, que são as revistas Prefeitos e Vices, né? Que você está mostrando aí a capa do nosso querido ACM Neto, mas tem inúmeras capas, ó. Quando o Enéas começou, tá lá o Eduardo Paes, depois vem o Beto Richa, depois vem o Gilberto Kassab, e o Rudolf Giuliani de Nova York, e também o ACM Neto agora. Tem aqui a prefeita Sueli Pereira, de Maranhão, do Maranhão, né? Depois tem números. Temos o Herculano de Itu, foi um grande prefeito de Itu. O Herculano Castilho Passos Herculano Castilho, ele foi um prefeito que revolucionou a cidade de Itu. Exato. Revolucionou a cidade de Itu. Filho do senhor Herculano. O senhor Herculano foi meu cliente. O Herculano foi eu advoguei também prefeito pro Herculano, para o prefeito de Itu. É um brilhante prefeito. Aliás, cunhado do nosso querido Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador do estado de São Paulo, porque a irmã do Herculano é a dona Ica. Dona Ica. Exatamente. Eu tenho conhecimento, eu tive uma participação importante no trabalho do Herculano, quando então vereador da Câmara Municipal de Itu, e o prefeito era o Piunti. Quando ele apresentou lá olha, tá mostrando a câmera está mostrando as capas todas. Exatamente. Quando houve a instauração de uma inquérito CPI, né? Exato. Comissão Parlamentar de Inquérito e tal, contra o Piunti, e aí depois ele se notabilizou, e aí veio o candidato a prefeito e ganhou as eleições, né? Então nós temos, aliás, eu tenho que fazer justiça, quem teve uma participação fundamental nesse projeto também foi o meu querido amigo, o professor doutor Marino Pazzolini Filho. Doutor Marino Pazzolini foi procurador de justiça e foi também procurador-geral do Ministério Público, não é? E eu tive até a honra de participar com ele no Ministério Público como assistente técnico da Escola Superior do Ministério Público, onde ele foi o diretor-geral, e também fui assistente técnico do Dr. Marrei, Luiz Antônio Guimarães Marrei, o ex-procurador. Quer dizer, enfim. E agora, já que nós estamos falando de Ministério Público, de ANPV, das revistas, nós temos aqui um momento importante, singular, que é, jogando para o lado do que nós estamos vendo campear aí enormemente, que é a corrupção, não é? Nós temos aqui esse livro fantástico do nosso querido amigo Oscar Pilagalo, que é membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, é um jornalista brilhante, autor de inúmeros livros, de inúmeras obras, já esteve aqui comigo, inclusive quando fez uma obra fantástica, que é a história da imprensa paulista. E, na verdade, nós tivemos a honra de receber Oscar Pilagalo e agora tivemos com ele lá no Shopping JK, onde ele, no auditório da editora
na verdade não é da editora, né? Da livraria Amigos da Vila, né? Lá do Shopping Jocatacá, nós tivemos aí, com o apoio do Ético, não é? Que é o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, fazendo 10 anos, não é? A editora é a Campus, e ele até fez uma dedicatória aqui muito carinhosa para a gente, né? Falando aí da participação quando ele esteve aqui no nosso programa Sala de Imprensa, no lançamento do livro dele sobre a história da imprensa paulista. E, na verdade, o Oscar Pilagalo colocou com muita propriedade um estudo que foi feito por inúmeros pesquisadores, professores e conhecedores da área, não é? E que estudam a questão da corrupção. Carlos Aratini, o deputado federal do partido do PT, Cristiano Noronha, o Demétrios Magnanoli, Ellen Grace, a nossa ex-ministra, esteve lá também nesse dia, ministra Ellen Grace, não é, que foi a primeira mulher presidente do Supremo Tribunal Federal, Jorge Age, que até hoje é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, José Augusto Coelho Fernandes, diretor da Politécnica e Estratégia da Confederação Nacional, Josmar Verilo, vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Amigos de Ribeirão Bonito, Marcílio Marques Moreira, o ex-ministro, que foi, na verdade, ministro do governo Collor e também do governo Fernando Henrique e do Lula, não é? Então, o ministro Marques Moreira é um homem de altíssimo nível, né? De conhecimento muito forte em economia, planejamento estratégico. O Otaviano Canuto, Paulo Rabelo de Castro, Rita de Cássia Biazon, Roberto Abdenur, esse que é o embaixador, Roberto Abdenur, presidente executivo do Instituto Brasileiro Ética Concorrencial, que é o Ético, e foi embaixador do Brasil em Washington, bem como na China, na Alemanha, na Áustria, e ele é atualmente o secretário executivo do Ético, não é? E nós tivemos também o professor Roberto Romano, do qual eu já participei de debates com o professor, filósofo da Universidade de Campinas, com pós-graduação na Universidade Francesa, e também com vários outros títulos importantes recebidos pelo mundo afora. O Rolf Falter, chefe de gabinete do secretário-geral da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico da ONU. Enfim, é um livro fantástico. E ele fala sobre corrupção. E aí, meu querido doutor Arnaldo, e a corrupção? Ela hoje é matéria de pauta em todas as redações, em todos os jornais, em todas as emissoras de televisão, nas redes sociais. É uma coisa impressionante. Ela campeia livre, solta e desimpedida. E o que o senhor tem a dizer? O que o senhor está vendo? Quer dizer, porque também isso prejudica muito os municípios, não é? Veja bem, eu acho que a corrupção é um mal da sociedade que ele já vem desde do início do descobrimento do Brasil aqui, que já começou aqui, né? Vamos começar... O início do descobrimento no mundo, né? Vamos colocar aqui na nossa já começa nosso até pela história, já começa até pela história da maçã, né? Se nós começarmos a pensar desde o início do mundo, já se tem existem algumas histórias... Porque não é corrupção pura e simples de subtrair ou de levar vantagem, né? Mas é também da manifestação ardil, né? No fundo é assim, quando um cidadão encosta o carro dele numa área reservada para deficientes, quer dizer, naquele momento ele não está sendo corrupto, mas ele está sendo extremamente, não é, incivil, não é? Uma pessoa sem cidadania, sem respeito às leis, e aí começa um processo degenerativo e coletivo na sociedade, né? E o grande problema da corrupção, né, é o esforço de toda a sociedade, né, em contribuição dos seus impostos, pagamentos, né, que eles contribuem, e as empresas que contribuem, que têm a sua parcela de contribuição, de pagamento de impostos, a gente vê jogado o dinheiro nosso pelo ralo, né, quando você vê um administrador
que ele não cumpre as suas metas de cidadania, de trabalho, de cidadão, e acaba fazendo com que esse dinheiro seja mal aplicado, né, de forma errônea. Então, eu acho que nós, a nossa grande bandeira é que os gestores públicos tenham uma ética entre eles, de trabalho sério, mostrar para a sociedade. Que a grande maioria trabalha sério, né? Porque o problema é que você tem uma minoria que atua aí na gatunagem, né? Nos porões e tal, e acaba, na verdade, maculando o nome do... Porque eu não posso admitir que os 5.568 prefeitos, né, na sua maioria, sejam levianos. Não, a maioria é séria, a maioria tem interesse público, tem o objetivo de ajudar a sociedade. O senhor não acha isso? Não, com certeza. Veja bem, doutor, o que ocorre é que a gente percebe que, às vezes, o próprio administrador público, o gestor, o prefeito, né, vamos falar sobre prefeitura, que é o nosso foco. O prefeito, quando ganha a eleição, a gente sabe que ele tem que compor toda uma equipe, uma administração. E nessa administração, ele não tem condições, às vezes, dependendo do tamanho do município, de estar 100% em loco em todos os locais, nas administrações, secretários, tal, tudo mais. E acaba acontecendo o quê? Acaba sempre tendo um desvio de um secretário de conduta. De conduta irresponsável, de pessoas que tenham uma índole má, e ele prejudica ou por questões politicamente querendo prejudicá-lo, ou faz porque é o costume mesmo, às vezes até do próprio brasileiro, em determinadas situações, querer levar vantagem em tudo. Lei de Gerson. Então, nós temos então a corrupção, ela é um mal que está vindo na sociedade, mas as respostas que nós temos observados aí, ou seja, no dia a dia, é o que está indo para as ruas. Quer dizer, a população também não está aguentando mais determinado tipo de conduta do homem público. Então, o que isso demonstra? Demonstra que a cada dia que passa, há necessidade daqueles que têm realmente alguma forma que não está muito ajustada, de se ajustar a conduta mais ímpar que puder. Não é verdade? De forma que ele não fique sem passar por determinadas situações que a gente vê aí, acontece, às vezes, num caso de um prefeito ou de uma equipe de prefeito, que você vê Polícia Federal recentemente fazendo determinadas buscas, aí acaba pegando prefeitos ou secretários de formas irregulares e corruptos, aí fazendo coisas erradas, mas isso não se generaliza a todo o administrador. Isso são alguns que acaba acontecendo, ocorre, né? E o Ministério Público também, atuante, não é? O Ministério Público, Polícia Federal. O Ministério Público tem o seu trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, que o Ministério Público ele tem o trabalho dele e nós somos, logicamente, apoiadores da iniciativa do Ministério Público tomar as suas medidas que têm que ser tomadas. Mas nós não podemos deixar também, Sérgio, tem uma coisa que a gente precisa colocar isso daí e demonstrar isso para a sociedade, que o excesso de poder para determinado tipo de segmento, ou órgão, ou determinadas pessoas, acaba levando a pessoa a cometerem o quê? Determinados excessos. Sim. E esses excessos esbarram em outras atividades que a gente sabe que não só, vamos dizer, só falar do Ministério Público, vamos colocar, você dá um excesso, você dá um poder de polícia para determinado cidadão que ele, às vezes, não pode ter esse tipo de trabalho porque ele vai exceder os regulamentos, o que a legalidade determina. E o que acontece é que, às vezes, a ingerência, às vezes, de forma que possa vir prejudicar o andamento da gestão do prefeito, pelo Ministério Público, acaba colocando alguns administradores em situação bastante justa, bastante situações difíceis e que acaba gerando, às vezes, determinado tipo de ações e processos que não chega ao seu final com condenação, que a gente sabe que por quê? Porque não existiu provas, foi ciumeiras políticas, foi fatos de perseguições pessoais
e entre outras coisas. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E nós defendemos que o Ministério Público tenha sua livre atuação, mas que ele possa realmente fazer a coisa de forma justa, né? De forma, vamos dizer, balanceada, de acordo com aquilo que realmente ele recebeu, qualquer tipo de denúncia, mas que ele vai apurar aquilo e não coloque isso daí de forma descarada na imprensa, prejudicando a imagem do gestor público, né? Então, eu acho que a legislação, existem alguns projetos de lei que estão em andamento, que eles devem ajustar essa situação e cobrar também das pessoas que tenham determinado tipo de denúncias que não chegam a ponto nenhum e prejudica a imagem do homem público, né? Porque daqui a pouco, se houver tanta imposição e colocação de formas que venha prejudicar a imagem de uma pessoa de bem, ele não vai querer mais estar à frente da vida pública. Aliás, tem muitos gestão pública. Aliás, teve até um prefeito aí que ele largou a mão, que ele falou, pô, eu como médico ganhava 40 mil reais, vim aqui pagar 5 conto, para mim continuar com o nível que eu tinha de 40 mil reais, eu vou ter que começar a fazer coisas que eu não quero. Aliás, já estão me estimulando para isso. Você se lembra quem foi? Foi um prefeito agora, que é médico, que eu não sei se é de São Paulo. Não me lembro. Mas ele falou, não, eu vou renunciar. E renunciou à prefeitura. Quer dizer, veja, no fundo é o seguinte, com todo respeito, é até certamente um despreparo, né? Quer dizer, porque eu acho que nós precisamos passar esse país a limpo. Fundamentalmente, esses movimentos que estão ocorrido, pela insatisfação da sociedade em tudo que está acontecendo, passa pela questão primordial da corrupção. Está aqui, ó. A corrupção é, na verdade, um cancro nesse processo da vida pública. E por que nós precisamos passar um país a limpo? Pelo seguinte, vamos parar para pensar. Por que um candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, gasta 3, 4, 5 milhões numa campanha? Sendo que, na verdade, ele como deputado, se ele pegar o salário que ele vai receber como deputado durante os 4 anos, não chega a isso. Por que um prefeito, tá certo? Às vezes num município que o cara ganha aí, sei lá, 5 mil, 10 mil reais por mês, ele gasta 4, 5, 10, 12 milhões para ser prefeito. Ah, não, porque atrás dele tem pessoas que ajudam, que apoiam. Vamos parar com essa bobageira, vamos parar com essa hipocrisia. Isso é uma tremenda hipocrisia. Na verdade é o seguinte, este cidadão que apoiou, que ajudou, ele vai cobrir e vai cobrar, depois que esse cara tiver eleito, a fatura. Eu estou falando bobagem, doutor Arnaldo? Em alguns casos eu creio que exista mesmo realmente essa situação. E a gente, por isso que eu acho que é importante, quando você começa a mexer dentro do Congresso Nacional, trabalhar a reforma política, né? Lógico. A reforma política é um fato importante? É importante, mas ela tem que ser feita no momento certo, na hora que realmente der condições para que você possa não coincidir o pleito eleitoral, que nós estamos próximos agora, que fica difícil. Tem que entrar no início de mandato e já colocar em pauta. Mas eu sei. Colocar em pauta essa reforma política. Eu quero até aproveitar a sua presença honrosa aqui no nosso programa. Você tem uma frente parlamentar composta de 250 parlamentares, dos quais quase 15 senadores e o restante de deputados federais lá na Câmara Federal. Quer dizer, isso é um êxito, é um trabalho vertiginoso, tá certo? Virtuoso da NPV. Agora, o que acontece é o seguinte, nós precisamos também saber, doutor Arnaldo, que no fundo é o seguinte, nós não podemos mais ficar falando em reforma política e não acontece nada. Você veja só, o que nós precisamos? Nós precisamos de financiamento público de campanha. Exatamente. Nós precisamos de voto distrital. Exatamente. Nós precisamos de ter representantes. Quer dizer, o meu querido amigo Arnaldo Faria de Sá, ele é o representante dos aposentados, tá certo? O Otoniel Lima é representante dos municípios ligados à região de Limeira. Quer dizer, e aí vai embora. O Fernando Capês é representante dos acadêmicos, dos alunos e tal. Tudo bem que isso, do Ministério Público, que ele foi, e que ele é, inclusive, não é? Quer dizer, no fundo é o seguinte, nós não podemos esquecer desses valores. Agora, nós temos também, óbvio, deputados que têm força no estado inteiro.
como nós tínhamos o Delfim Neto, nós temos o Paulo Maluf, o Michel Temer, não é? Que são deputados que têm força. Então eu acho que até para fazer justiça a esses homens públicos, eles terão que ter uma reforma política onde haja, na verdade, o voto distrital misto. Porque aí você vai ter a oportunidade de votar naquele candidato que é do seu bairro, da sua zona, tá certo? Distrital, não é? E você vai ter chance depois de ter um outro voto para os deputados chamados, não é? Que pegam vários distritos, não é? Exato. Quer dizer, então você tem que dar essa oportunidade, indiscutivelmente. Nós não podemos ser desonestos e nem injustos com aqueles que já têm direito adquirido, até pelos serviços prestados, até pelo trabalho que realizaram, não é, pelos seus estados. Agora, por outro lado, se nós não tivermos isso, e outra coisa, precisamos ter coragem de fazer com que haja representatividade parlamentar através do número de eleitores. Porque o parlamentar está lá, ele está representando o estado dele, tá certo? Ele está representando a sociedade em que ele vive. Quer dizer, como é que você pode admitir que São Paulo tem 70 deputados federais e você pega estados com menos de 600 mil habitantes, 300 mil habitantes, tem 8 deputados federais? Quer dizer, tá certo? Aí estabelece na Constituição. Não, tem que ser o mínimo de 8 e o máximo de 70. Eu acho isso um absurdo. Quer dizer, nós temos que reduzir, inclusive, o número de deputados federais da Câmara com a finalidade de ter representação. São Paulo vai permanecer com seus 70 deputados. Aliás, é o único estado injusto nesse processo todo. Porque tem muitos habitantes. Quer dizer, cada deputado, cada voto, não é, dado a um deputado representa 60 mil votos do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Piauí, do Amapá. Tá certo? Quer dizer, mas o estado é pequeno, tem que ter representatividade. Ora, a representatividade tem que ser através do voto do parlamentar. E depois haver a distinção, tá certo? Através de um processo como nós temos na Constituição, não é? Defendendo a independência, defendendo, não é, a federação. É uma discussão até bastante polêmica, mas eu vejo também o seguinte, cada estado da federação, ela tem as suas características próprias. Então, às vezes, nós temos um representante, por exemplo, de São Paulo, que não conhece o Amazonas, não conhece o fundão lá de Rondônia, de Roraima. Eu concordo. Você está entendendo? Então eu vejo o seguinte, que tem que ter os representantes, é legítimo. Eu acho que é legítimo ter o senador representando o Estado e o parlamentar representando a sociedade. Porque ele conhece a sua problemática diária, as suas características. Sim, mas eu acho que é injusto, doutor Arnaldo, a gente ter o Estado de São Paulo com pouca representação e outros estados com muita representação. As coisas têm que ser feitas de uma certa... certa... igualitária. Inclusive a revista Veja traz até uma matéria sobre isso. A representação, ela tem que ser, na verdade, direta e tem que ser extremamente distributiva. Quer dizer, você tem que ter uma isonomia nos estados, tá certo? Quer dizer, com a finalidade, inclusive, de defender. Você vê, esse negócio dos royalties, eu sou favorável que os municípios, mesmo que não tenham petróleo, tenham a participação no royalty. Porque o petróleo é do Brasil. Não é só dos municípios e dos estados que estão ali nas regiões onde tem a bacia, tá certo, do petróleo, que é a de Santos, não é? Com uma certa diferença, né, da exploração local, né? Que nós tivemos recentemente o vazamento de oleoduto aí da bacia de São Sebastião, aí na região de São Sebastião, que poluiu toda... As praias ali, inclusive prejudicando quem? Prejudicando o meio ambiente, os pescadores que ali sobrevivem dali, até com nós estivemos discutindo isso daí com meu grande amigo, o ministro Crivella, que é uma pessoa muito bacana. Sensível, né? Sensível. Ele está trabalhando, está fazendo um trabalho, está fazendo um trabalho como nunca teve ali naquele ministério. Né? E quando ele entrou, ele falou o ministro, não conheço nada de pesca. Conheço nada de pesca, mas ele mostrou. Mas ele foi um dos ministros, quando ele entrou, logo depois ele ligou para mim, pessoalmente para mim, ligou no meu celular. Falou, poxa, doutor Arnaldo, gostaria que o senhor pudesse nos ajudar, que nós estamos com alguns projetos, depende dos municípios, prefeitos, vamos estar falando, né? Então a gente está sempre procurando auxiliá-lo naquilo que ele às vezes necessita, né, de apoio,
e fazendo um trabalho em parceria junto com o ministro, e temos aí tido aí um resultado excelente do ministro. Ministro, parabéns aí pelo seu trabalho, ministro Crivella é um dos ministros que tem mostrado também, como também sobre o ministro Padilha, que eu tinha dito recentemente, né? E nós fizemos até a matéria do ministro, gostaria de ver a possibilidade de estar mostrando essa matéria, que saiu agora nessa última edição, justamente falando sobre a situação dos médicos, né? Mais médicos para o Brasil, que é o que nós precisamos de mais saúde também. Então, eu vejo dessa forma, doutor Sérgio, que a luta é uma luta incansável para os administradores. Então, tem que ter essa dedicação, tem que haver uma condição de você realmente trabalhar com todo o rigor em busca de uma administração justa, evitar realmente a corrupção, né, brigar para que isso não aconteça, policiar isso daí, fiscalizar, ajudar os administradores, porque é importante também, doutor Sérgio, que seja denunciada essas corrupções para o gestor que às vezes não tem esse conhecimento. Exatamente. Então, que aí é importante, a sociedade tem que participar também dessa situação. A sua sensibilidade como presidente da NPV é exatamente nesse sentido. Distinguir o prefeito, o gestor, o governador ou o presidente da República que é desonesto, que é improbo, tá certo? Lógico. Que age com má fé, com aquele que, na verdade, não foi avisado, não conhece. Ah, mas o cara que não conhece, ele não era, então ele é incompetente, tem que ser processado, porque a omissão também é uma ação que pode se transformar em crime. Agora, a grande verdade é o seguinte, é uma atitude, né? A omissão. Agora, no fundo é o seguinte, mas me permita, é fundamental que você saiba distinguir o joio do trigo. Quer dizer... Mas, doutor Sérgio, me desculpa, mas a omissão é quando você tem conhecimento do fato e não toma a providência. E que não é o caso que acontece. O que eu estou dizendo aqui é que as denúncias devem ser feitas, você está entendendo? Elas devem ser feitas para que o gestor, o administrador, tome conhecimento daquilo para tomar a providência. Não querer processá-lo, né? É que nem nós estamos falando sobre algumas condições do Ministério Público. O Ministério Público denuncia o gestor público, ele não teve conhecimento e ele vai responder por aquilo que ele não foi avisado. Quer dizer, nós temos que ter esse cuidado, né? Então, por isso que nós pedimos... Isso é importante, meu querido amigo. Nós íamos falar, inclusive, sobre a questão aqui da Siemens, do metrô, e o próprio governador, você vê, o governador Alckmin está tomando todas as medidas necessárias, até para, eu acho correto, para tirar, tá certo? Isentá-lo de qualquer possibilidade de respingar sobre ele, dizendo, olha, eu não sei de nada, eu vou tomar todas as medidas. Criou, inclusive, agora a comissão para examinar tudo isso, do qual a OAB faz parte, e nós temos também a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, através da representação aqui em São Paulo. Enfim, nós temos vários mecanismos de fiscalização e para tornar a administração mais transparente. Meu querido amigo Dr. Arnaldo Aquilino, muito obrigado. Parabéns por esse manancial de informação que as revistas Prefeitos e Vice trazem para a sociedade, trazem para a administração pública. E tudo que o senhor colocou aqui foi extremamente esclarecedor. Muito obrigado. Muito obrigado a você, é um prazer estar contigo e todos os seus telespectadores que estão aí nos assistindo, parabéns aí pelo seu programa, o programa Trabalho Junto à API. E conte conosco, estamos juntos. Você é companheiraço, tem nos ajudado muito. Vamos na luta. E a gente sempre termina o programa com uma frase. Eu vou aproveitar aqui, como nós falamos agora no término do programa sobre corrupção, é uma colocação lapidar do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. Não existe corrupção do PT, do PSDB ou do PMDB. Existe corrupção. Não há corrupção melhor ou pior. Dos nossos ou dos deles. Não há corrupção do bem. A corrupção é um mal em si e não deve ser politizada. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. E aqui terminamos o nosso programa, Sala de Imprensa, contando com você, na sua generosa participação de assistir conosco aqui esse programa que procura trazer boas informações. Muito obrigado e até lá, nosso próximo programa.